Bom, vamos iniciar então as etapas do processo do ensaio por líquido penetrantes, né? Existem basicamente 6 etapas, né, para a execução do ensaio por líquido penetrante, né? Da preparação e limpeza da superfície até a avaliação dos resultados e a limpeza final após o ensaio. Vamos ver uma a uma do que elas se constituem. Então, primeiramente, né, antes de começar a fazer a aplicação do líquido penetrante, eu preciso limpar, preparar e limpar a peça, né? É uma etapa muitíssimo importante, gente, né? O objetivo disso, né, é evitar, né, eliminar qualquer resíduo que impeça com que o líquido penetrante penetre na cavidade, né? Então não deve existir nem água, nem óleo, nem graxa, nem qualquer outro contaminante, né, que impeça essa descontinuidade, esse penetrante de entrar dentro da descontinuidade. Tá bom? Oxidação, carepa, pintura, qualquer coisa que possa estar fechando essa abertura aqui à superfície da peça. Além dos contaminantes, né, que graxa, óleo e tudo mais, né, o excesso de rugosidade, oxidação, eventualmente até riscos, né, tornam o ensaio não confiável, né? Vocês lembram que a gente comentou na aula passada sobre indicações falsas, né? Então, indicações falsas são aquelas indicações que não estão relacionadas diretamente a defeitos, né, da peça, a falta de homogeneidade e integridade da peça. Não. A indicação falsa é aquilo que está associado a falhas de preparação da superfície, né? Existe, por exemplo, problemas com superfícies muito rugosas, né? Quando a gente estiver falando sobre a etapa de remoção do penetrante, vai ver que a gente vai precisar lavar e retirar, né, o excesso de penetrante da superfície da peça, né? Se eu tiver uma superfície muito rugosa, né, o penetrante ele vai ficar lá impregnado e vai ser muito difícil limpar, muito difícil tirar esse excesso de penetrante. Quando eu aplicar o revelador vai estar tudo vermelhão ali, né? Então eu não vou conseguir diferenciar o que é descontinuidade do que é falta de limpeza da peça aí, né? Então superfície muito rugosa tem esse problema. Elas então mascaram e dificultam a interpretação dos resultados, né? Outro problema é que parte dos dispositivos, né, dos produtos, né, dos que a gente utiliza para fazer limpeza, como pano, né, como qualquer tipo de coisa para limpar a peça, elas ficam aderidas, né, se eu tiver uma superfície muito rugosa, né? E aí, quando eu vou fazer a aplicação do revelador, isso aí vai mascarar, né, o resultado do meu ensaio, né? Então, muitas vezes quando eu tenho superfície rugosa, prática comum, eu tenho que fazer uma preparação prévia, né? Por exemplo, se eu tiver uma superfície fundida, né, com um acabamento não muito bom, né, eu vou precisar fazer um lixamento ou esmerilhamento antes de fazer o ensaio por líquido penetrante, já que superfície rugosa vai ter todos esses inconvenientes aqui, ó, né? Só que o esmerilhamento ele tem um problema, né? Esse esmerilhamento ele pode ter o efeito exatamente de mascarar, né, de fechar aquela abertura, aquela trinca, por exemplo, né, evitando que o penetrante entre lá. Então, as práticas de esmerilhamento elas precisam ser executadas com todo cuidado. Existem até algumas normas que não recomendam ou até proíbem, né, o esmerilhamento antes da execução do líquido penetrante aí, tá? Então, existem alguns métodos de limpeza, né? O método mais tradicional, né, para fazer a limpeza da peça é através de métodos mecânicos, né, a partir de uma escova, né, manual ou escova rotativa, né, como essa daqui que é mostrada na figura, né? Então a superfície ela fica bem limpinha, bem brilhante mesmo, como mostra essa foto aqui, ó, né? Às vezes isso não é suficiente, às vezes eu preciso utilizar métodos químicos, por exemplo, se eu tiver uma camada pintada, né, alguma coisa ou cheia de graxa, por exemplo, né, primeiramente, antes de fazer a limpeza mecânica, eu preciso aplicar o método químico, usar solvente, desengraxante, removedor como thinner, por exemplo, detergente, né, eventualmente até soluções ácidas ou alcalinas
para fazer a limpeza química antes de fazer a escovação mecânica aqui. Tá? Então existem esses dois métodos de limpeza da superfície. Então antes de fazer a aplicação do líquido penetrante, eu preciso fazer essa preparação. Com relação aos métodos químicos de limpeza, né, existem aí os diversos fabricantes de kits de ensaio, né, que incluem, né, nesse kit solventes, né, para realizar aí a limpeza química da peça antes de eu começar a fazer o ensaio. Né. Existem vários solventes disponíveis no mercado, né, ou então, né, eventualmente, né, para um material específico, pode ser até desenvolvido um produto específico para fazer essa limpeza. Né. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, porque alguns tipos de materiais, né, como por exemplo o aço inoxidável, eles têm um problema de contaminação. Né. Então eu não posso utilizar qualquer material para fazer a limpeza sob o risco de tornar o material impróprio para uso. Então o aço inoxidável, por exemplo, se eu for utilizar thinner, né, eu tiro a inoxidabilidade do aço inoxidável. Tá? Porque ele tem muitos contaminantes. Né? Então, dependendo do tipo de material, eu preciso tomar cuidado com o tipo de produto químico que eu vou utilizar lá. Né? E depois da aplicação desse solvente, né, para tirar os contaminantes da superfície, eu tenho que dar um tempo, né, para que esse solvente se evapore, né, das descontinuidades. Né? Então eu não quero que a descontinuidade tenha algum produto lá dentro. Né? Então eu tenho que ter o tempo de evaporação do solvente após limpeza da superfície pelo método químico. Para fazer a remoção de óleo graxo, eu posso usar várias coisas, né? Desengraxamento a vapor, né? Uma solução ácida, né? Para fazer, ou alcalina para fazer a limpeza química, né? Ou então utilizar removedores de pintura, né? Ou então detergentes. Então são vários os produtos que eu posso utilizar aí. Né? Existe a limpeza com produtos à base de água. Né? O problema da limpeza com produtos à base de água é que a secagem é mais demorada. Né? Se for à base de solvente, rapidinho ali, depois de fazer a limpeza, né? O solvente vai evaporar, então fica tranquilo. Né? Com água eu tenho um complicômetro a mais, então é muito comum eu ter que utilizar depois ar comprimido, né? Para fazer a completa secagem da limpeza química que eu fiz, preparando para o ensaio de líquido penetrante. Com relação aos métodos mecânicos, tem alguns também. Né? O mais recomendado, como eu comentei, é a escova manual. Né? Dá mais trabalho, mas é a mais prática porque evita aquele inconveniente de eu fazer um obstáculo aí à penetração do penetrante. Processos mecânicos como jateamento, lixamento, né? Ou esmerilhamento, né, que remove o material, eles devem ser evitados. Né? Tem até algumas normas que proíbem, né, que esses processos mecânicos, né, por jateamento, lixamento ou esmerilhamento sejam executados, como a norma Petrobras. A Petrobras, por exemplo, ela não permite que eu faça o esmerilhamento ou jateamento antes de fazer o ensaio por líquido penetrante, porque podem bloquear as aberturas, né, impedir a penetração do penetrante. Né? Só que existem algumas situações que não tem jeito, né? Por exemplo, o material fundido. Né? Então, o esmerilhamento, por exemplo, é inevitável nesses casos, né? Em alguns casos como esse, né? De material fundido. Né? É muito comum, né? Se eu pegar uma norma, né, que proíba esse método, né, de limpeza mecânica, por esmerilhamento, aí eu não vou ter jeito, eu vou ter que optar por um outro tipo de ensaio. O penetrante não vai ser, então, adequado para essa situação. Tá bom? Legal. Então, depois de fazer a preparação da superfície, está limpinha, né? Tá brilhante ali, né? Tenho certeza que não tem nada bloqueando as minhas eventuais descontinuidades, eu faço a aplicação do líquido penetrante. Né? Então consiste então na aplicação de um líquido com características específicas, a gente vai ver que características são essas. Né? Geralmente na cor vermelha, né? Pode ser outras cores também, né? Inclusive pode ser fluorescente, né? De tal maneira que forme um filme, né, fino
sobre a superfície, né, da peça, e aí vai ocorrer o fenômeno da capilaridade, quer dizer, essa fenda, né, ela vai puxar o penetrante que eu apliquei aqui, ó. Não posso aplicar camadas muito profundas, né, porque vai ser difícil remover, né, e nem muito pouco material, porque aí não vai ter penetrante suficiente para entrar, né, em todas as cavidades ali. Esse penetrante ele pode ser aplicado de várias maneiras, né? Uma maneira bastante tradicional é utilizar bisnaguinhas de spray, né? Ou então pistolas, né, de ar comprimido, para você fazer a aplicação sobre a superfície, né? Isso aqui ajuda a economizar penetrante e é uma maneira bem prática de fazer a aplicação. Mas pode ser feito por outras maneiras, por exemplo, o pincelamento, né, como está mostrando essa figura. Então, quando eu tenho superfícies muito grandes, né, quando eu preciso fazer o líquido penetrante, por exemplo, numa superfície inteira de uma chapa, né, de um vaso de pressão, por exemplo, isso aqui eu gastaria muito tempo e muito material. Então, o pincelamento pode ser utilizado nessas situações. Pode ser com rolo de pintura também, a mesma coisa. Como eu tenho que fazer uma aplicação de uma camada fina, o rolo de pintura é perfeitamente tranquilo para me fazer a aplicação em grandes superfícies, como mostra a figura aqui, ó, né? Se eu tenho peças pequenas, né, é o contrário, né? Ao invés de aplicar o penetrante na peça, eu mergulho a peça num tanque, né, cheio de penetrante, né? Então isso é muito comum utilizar essa técnica para peças pequenas, né? Eu coloco num cesto e mergulho a peça pequena dentro de um tanque cheio de líquido penetrante aí, ó. Depois de fazer, então, de aplicar o penetrante, né, eu tenho que dar um tempo, né, para que esse penetrante penetre por completo na cavidade, né? É o chamado tempo de penetração, né? Esse tempo de penetração ele depende, né, do material penetrante que eu estou utilizando, né, depende do material que eu estou ensaiando, da temperatura e vários fatores aqui, principalmente esses três: tipo de penetrante, material ensaiado e a temperatura, né? Existe aí recomendações, né? Então, dependendo do tipo de penetrante que eu uso, existem temperaturas recomendadas para aplicação do penetrante. Cada fabricante vai informar quais são essas temperaturas, e as normas elas limitam, né? Elas dão faixas aceitáveis aí de aplicação do penetrante, né? De tempo de penetração. Normalmente, né, entre 5 a 10 minutos aí. Existe uma temperatura ótima de aplicação, né? Temperatura ótima é a temperatura ambiente, né? Não pode ser nem muito frio nem muito quente, né? Muito diferente desses 20 graus. E as normas elas dão essas faixas de variação possíveis também. Por exemplo, no ASME 5, né, que é o código de vaso de pressão, ela fala que o penetrante pode ser aplicado entre 5 e 52 graus Celsius, né? Já a norma STM, né, de teste de materiais, ela fala entre 10 e 38 graus para penetrantes fluorescentes e entre 10 e 55 para penetrantes visíveis com luz normal, né? Professor, mas pode fazer com temperatura mais alta do que isso ou mais baixa do que isso? Pode, desde que eu qualifique antecipadamente o procedimento, que eu teste, né, e veja se aquele penetrante, né, naquelas condições, naquela temperatura, conseguem, né, penetrar nas cavidades e serem reveladas, né, de uma maneira adequada. Quer dizer, então, se eu fugir dessas condições que estão nas normas, eu preciso antes qualificar meu procedimento de ensaio por líquido penetrante nessas condições que fogem a essas condições que estão normalizadas aqui. Bom? Então, para dar um exemplo para vocês, né, peguei um extrato aqui do ASME seção 5, né, é uma tabela que está lá dentro, né, e aqui eu tenho para os vários materiais, né, quais tipos de descontinuidade que conseguem ser visualizadas, né, e o tempo de espera, né, de penetrante revelador. Então, nessa norma, né, específica, ela dá um tempo mínimo de aplicação, tempo de penetração de 5 minutos, né, por essas faixas de temperaturas indicadas. Como eu disse para vocês, normas diferentes dão recomendações diferentes, né? Então, a norma Petrobras, N1596, ela fala de um tempo de penetração mínimo de 10 minutos,
né? E tem o máximo também, né? Máximo de 60 minutos, 1 hora, para mim fazer a remoção desse penetrante aí. Então tempo mínimo e tempo máximo. Normas diferentes dão tempos diferentes também. Mas em geral varia de 5 a 15 minutos aí. Existem vários tipos de líquido penetrante, né? Então vamos explorar um pouquinho isso. Quanto à forma de remoção, né, eu tenho os líquidos penetrantes laváveis com água, né, que eu vou retirar o excesso de penetrante com água corrente. Existem os líquidos penetrantes removíveis com solvente, né, ou seja, eu só consigo tirar o líquido penetrante se eu utilizar um solvente, né, com água ele não vai sair. Né? Então, quando eu tenho um penetrante removível com solvente, primeiramente, então eu retiro, né, o excesso com uma estopa seca, né, e aí depois eu passo um pano embebido com solvente para poder retirar o excesso de penetrante. Tá? Existem os líquidos penetrantes removíveis com emulsificante. Né? Normalmente são os penetrantes fabricados aí à base de óleos insolúveis em água. Né? Emulsificante é uma substância que vai fazer com que o penetrante ele primeiro se aglomere, né? E se torne solúvel em água. Né? E aí, eu tornando esse penetrante solúvel em água inicialmente, através da aplicação do emulsificante, aí sim eu vou fazer a limpeza com água, né, nesse material que já está tornado solúvel em água, né, pela aplicação do emulsificante aí. Tá? Então, quanto à forma de remoção, eu tenho 3 tipos de solventes de penetrantes diferentes: laváveis com água, removíveis por solvente ou removíveis por emulsificante. Tá bom? E o jeito depois de remover é diferente dependendo do tipo de penetrante que eu estou utilizando. Quanto à visualização, eu tenho 2 tipos. Né? Primeiro, o penetrante visível com contraste colorido, né? Então normalmente é vermelho, né? E visível à luz ambiente, né? Mas pode ser de outras cores também, mas assim, 90% dos penetrantes é da cor vermelha. Existem os fluorescentes, né? Que são visíveis, né? Com luz negra. Né? Então a aplicação, remoção e a revelação, né, são iguais aos utilizados no penetrante visível à luz ambiente, né? Só que a visualização, né, das descontinuidades, das indicações, é feita com o uso de uma luz negra, tá? E não é a luz ambiente aqui, ó, tá? Esse ensaio com luz fluorescente é bastante sensível, né? E eu consigo ver com bastante clareza, né, as trincas, os poros, né, as descontinuidades que existem no material utilizando luz negra. E aí as normas, elas me dão uma classificação por letra, né? A, B, C e D, né? Que elas, através dessa nomenclatura, né, dessa codificação, eu consigo saber se o meu líquido penetrante é solúvel em água, se ele é emulsificável ou se funciona à base de solvente, e se o meu penetrante é fluorescente ou é normal. Né? Então, por exemplo, penetrante, segundo o código ASME, né, seção 5, se eu tiver um penetrante tipo A, eu já sei que ele é solúvel em água, né, e ele pode ser tanto fluorescente como normal. Se eu tiver um solvente tipo C, opa, esse é solúvel em solvente, né? Não é em água, é só em solvente. Pode ser tanto fluorescente como visível à luz normal. Já o tipo B é um tipo que eu preciso usar um emulsificante, né? E eu só tenho disponível no mercado o tipo fluorescente. Da mesma forma que o D, né, que é um pós-emulsificável. Então, esse aqui é um exemplo, né, de codificação que é muito usual, né, que está referenciado nas normas. Esse aqui é um exemplo do código ASME aí. Né? Então, eu trouxe para vocês um exemplo, né, de um spray, né, de um líquido penetrante. Esse fabricante aqui é bastante conhecido, o Metal Check. Né?
E ele tem vários produtos. Esse aqui é um produto específico de penetrante, é o VP30. Não estou fazendo propaganda aqui, eu só trouxe para mostrar para vocês como é que são as especificações, né, típicas do fabricante de material penetrante. Então, as especificações elas trazem o tipo de penetrante, se é visível, né, se é lavável com água ou solvente, né, ou se é fluorescente, o método de aplicação, né, desse penetrante. Ele indica, né, uma recomendação de limpeza prévia, né, como que eu tenho que preparar a superfície antes de aplicar o líquido penetrante. Ele menciona, né, que o tempo de penetração é de acordo com o procedimento, aquela qualificação de procedimentos que eu falei para vocês anteriormente, né, que é importante isso está acontecendo. A temperatura de trabalho recomendada, né, como é que eu faço a remoção do penetrante, né, o tipo de revelador indicado, então eles indicam obviamente do mesmo fabricante, né, da Metal Check, né, que tipo de defeito é o mais usual, né, de identificar com esse penetrante, e da classificação, né, conforme o código ASME, lembra? Tipo 2A. O que é o tipo 2A? Se eu voltar lá, tipo 2 é visível à luz normal e A é que é solúvel em água. Tá? Então isso aqui é uma especificação típica, né? Independente do fabricante, essas informações aqui elas vão estar contempladas em todos os rótulos, aí, todas as orientações aqui de utilização do penetrante. Já existe, por exemplo, esse verdinho, esse FP91, é um penetrante fluorescente, né, também lavável em água. E aí eu tenho também todas as especificações, né, de aplicabilidade aqui desse tipo de penetrante aí, tá bom? Quais as propriedades que um líquido penetrante bom ele precisa ter? Né? Então são algumas coisas mais ou menos óbvias, né? Então um bom penetrante ele tem que penetrar rapidamente, né, em aberturas finas, né? Não adianta demorar muito, né, para esse penetrante penetrar nas cavidades ali, ó, né? Permanecer abertas, né, permanecer em aberturas relativamente grandes, né? Então, diferentemente de aberturas finas, né, as aberturas grandes, eu preciso tomar cuidado para o penetrante não ser removido com muita facilidade, né? Então, ele tem que ter essa característica, né, de penetrar, mas ao mesmo tempo não ser muito facilmente removido das cavidades. Ele não pode evaporar ou secar muito rapidamente, né, porque senão ele vai fechar a descontinuidade, né, e não vai ser revelado. Ele tem que ser facilmente limpo da superfície, né? Puxa, se eu tiver muito trabalho para remover, não é um penetrante muito bom, né? Em pouco tempo, né, quando eu aplicar o revelador, ele tem que ser puxado, tem que ser sugado, né, da descontinuidade para poder ser revelado, né? Ele tem que ter habilidade em espalhar-se nas superfícies, né, formando camadas muito finas, né? Então ele não pode ficar aglomerado, né, com uma tensão superficial muito grande, ele tem que se espalhar bem, né, o penetrante. Além disso, né, recomenda-se ele, né, quanto mais forte o brilho, melhor, para melhorar a visualização, né? Quando exposto ao calor ou à luz negra, ele tem que manter a cor ou a fluorescência dele, né, dependendo do tipo de penetrante. Ele, obviamente, não pode reagir com a embalagem, né, nem com o material a ser testado. Né? Não convém, né, não interessa, né, que ele seja facilmente inflamável, né, porque aí pode ser perigoso. Né? Ser estável quando estocado para durar bastante tempo na embalagem. Né? Não ser demasiadamente tóxico, né? Pouco tóxico ele vai ser, não tem jeito, né? Mas não pode ser demasiadamente tóxico por uma questão de segurança e obviamente ter baixo custo, né? Então você vê, o penetrante ideal ele tem que atender a todas essas muitas características aí, ó, certo? Então beleza, gente, né? Para esse vídeo é isso. Nós vamos continuar então no próximo vídeo as etapas do ensaio por líquido penetrante.